Olá, pessoal. Daqui a pouco nós vamos iniciar a palestra. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui presencialmente, também quem está nos participando online, à distância. Então, às 3 horas nós iniciamos a palestra. Nós estamos aqui com a assessoria do professor Álvares. Se vocês tiverem perguntas, colocações, questões que queiram fazer, fique à vontade, mande que ele vai estar falando para a gente replica aqui e vai procurar responder, debater, trazer informações a respeito. Tá bem? Muito obrigado pela presença de todos que já estão conectados. E daqui a pouco iniciamos o nosso tema específico. Sem problema. Tá. 13 mil é bastante coisa. Hoje a internet não tem como estar fora, né? Uhum. Então tá. Então boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Silva, para quem não me conhece, para quem está nos assistindo, meu nome é Marcelo Silva. Eu sou professor e pesquisador da Ectolab, que é a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Paracirurgia e Ectoplasmia. E a ideia hoje é a gente fazer uma palestra introdutória com o tema de Introdução à Ectoplasmia Interassistencial. Essa palestra tem dois objetivos. Primeiro, debater o tema da ectoplasmia, com o enfoque da interassistencialidade, e o segundo, a gente poder mais ao final divulgar o primeiro curso de EAD da Ectolab, que se chama Ectoplasmia Interassistencial. Como nós estamos online, nós vamos ter bastante pessoas participando à distância, a gente fez uma parte inicial que vai falar um pouco da instituição, caracterizar o que é a Ectolab, quais são os nossos objetivos, a nossa missão. Depois nós vamos entrar falando um pouco da história do ectoplasma, da ectoplasmia em si, desses estudos em torno desse assunto. Vamos trazer para o paradigma consciencial, vamos apresentar também o paradigma consciencial, e aí vamos, mais ao final, associar com a interassistencialidade. E por último, apresentarmos o nosso curso, o EAD, que é o curso Ectoplasmia Interassistencial. A qualquer momento, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só levantar a mão, parar, nós estamos abertos e aí a gente para e começa a conversar. E vocês também que estão nos assistindo online, participando aí online, qualquer pergunta que queiram fazer, pode digitar que o professor Álvares está aí, ele vai nos transmitir e a gente vai procurar responder. Para as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, aqui pelo menos nós temos só pessoas veteranas, né, que já conhecem a Conscienciologia, mas pode ser que alguns de vocês que estejam nos acessando online sejam de primeira vez. Então nós vamos falar de alguns termos que são chamados de neologismos, são termos novos que a Conscienciologia propôs para explicar conceitos e ideias novas até a respeito de fenômenos antigos que foram estudados, mas que com esse neologismo a gente consegue depurar e trazer uma realidade um pouco mais precisa do que é aquele fenômeno. Então, se eu falar algum neologismo, em geral vou procurar traduzir, explicar com outras palavras, mas se em algum momento eu falar um neologismo passar, você não entender, mande sua questão, coloque e a gente vai procurar esclarecer. Então, vamos iniciar o nosso tema. Inicialmente aqui é a instituição, a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Paracirurgia e Ectoplasmia. Ela é uma instituição conscienciocêntrica, o nosso foco principal está em estudar a reeducação das consciências a partir do que nós chamamos de parapesquisiologia interassistencial, que seria você não só estudar do ponto de vista humano, da dimensão intrafísica, dessa dimensão da vida humana, mas também levando em consideração outras dimensões. Então, estudar a parapesquisiologia do tema ectoplasmia e paracirurgia. É uma instituição sem fins lucrativos, política partidária, multidimensional, assistencial, transnacional, e esse é um dos nossos grandes focos, que é estudar a ectoplasmia e a paracirurgia. A nossa missão, qualificar a tecnicidade interassistencial. Ou seja, no momento que nós falamos em qualificar a tecnicidade interassistencial, nós estamos falando em criarmos métodos, ou seja, procedimentos
aumentar a frequência das preocupado, eu tenho um interesse muito grande em criar protocolos de pesquisa, para que as coisas elas sejam estruturadas de maneira que a gente possa, mais adiante, dentro de um outro objetivo, promover uma interlocução com outras áreas de ciências que não sejam só da Conscienciologia. Que a gente possa ir às academias, aos institutos de pesquisas, a outros órgãos, e a partir de um protocolo estruturado de pesquisa, você possa apresentar a Conscienciologia, o estudo da paracirurgia, da ectoplasmia, e essas pessoas terem um diálogo numa língua que eles vão entender e vamos fazer uma ponte de comunicação com o nosso modelo de pesquisa. Outro objetivo de trabalho da instituição é estabelecer critérios pesquisísticos que sejam cosmoéticos. Nós vamos falar aqui de cosmoética, que leve em consideração não somente as leis humanas, a moral humana, mas que leve em consideração outros parâmetros no momento que vai fazer a pesquisa. Tá bem? Outro aspecto, promover eventos educativos. O EAD é um evento educativo, essa nossa palestra online é um evento educativo, e nós temos uma série de cursos, quem entra na nossa página vai poder ver, que pode ser levado para a sua cidade também, ou ser feito aqui em Foz do Iguaçu, nas unidades da Ectolab. Publicar artigos, livros, verbetes, trabalhos científicos. Então nós já temos diversos verbetes publicados sobre o tema de ectoplasmia, de paracirurgia. Estamos com um livro já elaborado em fase de revisão, também, que é de ectoplasmia. A gente, de tanto ler e estudar esse tema, o que a gente viu? Que há muita coisa defasada em termos de pesquisa e atualização dessa temática. Então, nos sentimos na responsabilidade, enquanto instituição, de fazer uma obra que atualize esses temas, trazendo o enfoque da Conscienciologia. Então, provavelmente para 2018, deve vir à tona, sair o nosso primeiro livro institucional. Tá? E fazer intercâmbio, como a gente estava falando, né? Uma das preocupações, um dos objetivos da instituição é conseguir fazer esse intercâmbio com outras instituições de ciência. Que a gente possa levar o paradigma consciencial de uma maneira que a pessoa que está do outro lado, o cientista convencional, ele vai entender os parâmetros que nós estamos falando e aquilo vai despertar para ele que há alguma coisa a mais nesses fenômenos que nós estamos estudando. E aí começa então a parceria e esse intercâmbio interinstitucional. Então esses seriam os principais objetivos. Dentro dessa palestra, de todas as nossas atividades, nós não podemos deixar de falar de um princípio filosófico básico do nosso trabalho, que nós chamamos de descrenciologia. A descrenciologia ela é a base de todo o processo de estudo da conscienciologia. Ela está no pilar dessa ciência. E o que diz esse princípio? Não acredite em nada, nem mesmo do que eu estou falando aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Ou seja, nem aquilo que nós estamos aqui informando é para as pessoas acreditarem. O mais importante é a pessoa buscar a experiência pessoal. Por quê? A experiência pessoal ela é uma base muito mais sólida para a pessoa fazer as suas reflexões e tomar decisões na própria vida. Os temas da Conscienciologia em geral, e a ectoplasmia e paracirurgia também, eles mexem com a pessoa no sentido dela fazer uma reflexão pessoal do que ela pode mudar, melhorar na sua vida, qualificar a sua maneira de ser, nas suas inter-relações. E nós trabalhamos com esses temas dentro de uma linha racional, de lógica, de ciência, de criticidade, de argumentação. Então, o mais importante é a pessoa ter as experiências dela para que ela possa ter essas mudanças baseadas nas próprias reflexões pessoais e vivências pessoais. Então, esse princípio, a gente tem ele aqui, ali na nossa parede a gente tem em português, em inglês, em espanhol. Quando a gente fez o trabalho aqui no Paraguai, falamos ele em Guarani também. Ou seja, porque ele é a base científica da Conscienciologia, está na descrenciologia, da pessoa ter uma postura de pesquisadora. Tá bem? Paradigma consciencial. Quando nós estamos falando de ciência, nós não podemos esquecer que toda ciência tem um modelo de estudo. A ciência convencional em si, ela tem um modelo que é chamado de um paradigma convencional, que ele é baseado em alguns pilares. Para estudar a consciência, nós propusemos um modelo diferente que nós chamamos de paradigma consciencial. Ele seria a teoria líder da conscienciologia e, a princípio, o paradigma consciencial ele pode ser entendido como sendo a própria consciência. O paradigma da consciência é a própria consciência. Aonde essa consciência ela vai ser o objeto de pesquisa, ela também é a pesquisadora e, ao mesmo tempo, ela é o laboratório. Por isso que o paradigma consciencial é a própria consciência. Só que quando nós falamos em consciência, nós estamos pensando consciência também um pouco fora da visão convencional. Ou seja, nós pensamos a consciência a partir de algumas premissas que esse paradigma propõe.
Então, as premissas básicas para se dizer consciência, quando estamos dizendo aqui, é que essa consciência ela é holossomática, ou seja, ela tem vários corpos de manifestação. Nós vamos apresentá-los em seguida. Essa consciência ela é multiexistencial. Então, o nosso modelo de pesquisa, nós embasamos que essa consciência, esse princípio, essa individualidade, essa essência, esse eu, a alma, o espírito, que nós aqui denominamos consciência, tem várias vidas. Passa por múltiplas existências. Essa não é a nossa primeira vida nessa dimensão e não será a última pelo nosso nível evolutivo. Teremos ainda várias vindas, idas e vindas nesta vida, nessa dimensão. Outro princípio básico, outra premissa. Essa consciência que tem vários corpos, ela é multiexistencial, ela atua em várias dimensões. E aí entra o princípio da descrença. Ou seja, a partir de técnicas que são estudadas já há mais de 3 décadas, a pessoa pode aplicar e ter a vivência dessas múltiplas dimensões. Por exemplo, a experiência fora do corpo é uma possibilidade que está acessível a qualquer pessoa. Essa pessoa, ao vivenciar a experiência fora do corpo, ela está entrando em contato com essa realidade multidimensional. Mas vamos supor que você, que está aí nos vendo, ou quem está aqui, ainda não teve a projeção da consciência, que é essa saída fora do corpo. De maneira lúcida, consciente, de estar fora do corpo, saber o que está acontecendo, ter cognição, autolucidez, autodeterminação, memória, volição. A pessoa não teve isso. Ela pode vivenciar a multidimensionalidade a partir da própria vivência bioenergética. Então, no momento que ela começa a desenvolver essa outra premissa básica, que é a bioenergética, que ela começa a aprender, a lidar, a trabalhar, a mobilizar as suas próprias energias, ela adentra uma dimensão que nós chamamos de dimensão energética. É a dimené. Ela é como se fosse uma dimensão 3,5. Já não é a dimensão física, é uma dimensão que está próximo da dimensão extrafísica, da dimensão quando nós temos a experiência fora do corpo. Então, essa dimensão energética ela é muito importante, porque mesmo a pessoa ainda não tendo a experiência fora do corpo, ela identifica que há uma realidade maior. Por exemplo, alguém aqui já passou pela experiência do telefone, vocês que estão nos vendo também, pensem aí, do telefone tocar na sua casa e você saber quem é que está fazendo a ligação, sem ser aquela ligação óbvia, que você sabe que a pessoa ia te ligar, mas uma coisa totalmente fora do esquadro. Já ocorreu com a gente. Ou você pensar muito numa pessoa e você sai e encontra a pessoa. Também já aconteceu. O que aconteceu nesse contexto? O que passou dentro disso, nessa situação? Será que aquele timbre do telefone foi diferente porque era daquela pessoa e o nosso telefone agora ele muda de timbre? Então a Conscienciologia ela tem uma teoria que busca explicar isso, que tem relação muito direta com essa vivência bioenergética, que é a chamada teoria do pensene. Pensene é um conjunto de pen de pensamento, sen de sentimento e e de energia. Ou seja, pensamos, sentimos e emitimos energia. Se vocês agora tentarem somente ter sentimentos e não pensar em nada, vai ver que é difícil. No momento que você identifica o sentimento ou a emoção que você está tendo, você está pensando. Então o pensene, que é pensamento, sentimento e energia, ela é uma unidade de manifestação da consciência. Ela é indissociável. Então no momento que aquele telefonema tocou, a pessoa que estava te telefonando, ela teve um pensene. Ela pensenizou em você. No momento que nós pensamos, sentimos, nós emitimos uma energia. A energia não tem tempo, não tem espaço. E você, mais sensível, percebeu aquela energia de que maneira que foi feita a leitura? Lembrando da pessoa. Ou, no momento que tocou o telefone, falou, pode atender que é fulano, estava pensando nele agora. E aí o telefone atende e é fulano, e normalmente aqui no Brasil, pelo menos nós falamos, você não morre mais. Por quê? Porque acabei de pensar em você e você apareceu. Então isso é explicado pela teoria do pensene. As energias elas se comunicam. Então o pilar da bioenergética ela passa a ser fundamental na nossa manifestação. Em que sentido? A consciência, para ela ficar mais lúcida nessa dimensão, ela precisa aprender a dominar mais as próprias bioenergias. Tá? Outro pilar desse modelo que nós estamos falando. Então, voltando à conceituação. O paradigma consciencial é a própria consciência. Consciência nós entendemos que ela é holossomática, tem vários corpos, multiexistencial, multidimensional, bioenergética, e ela vive uma lei de causa e efeito que nós chamamos de cosmoética. Então, cosmoética é uma ética cósmica, uma reflexão sobre a moral cósmica. Nós sofremos efeitos das nossas manifestações pensênicas. Nós pensamos, sentimos e emitimos energia. E essas energias elas mantêm correspondência. E existe uma lei de causa e efeito
emanações ou emissões pensênicas que nós fazemos. E aí a pessoa, conhecendo ou não conhecendo, ela está sob essa mesma lei. Ela pode ter desconhecimento, mas à medida que a consciência fica mais lúcida, ela começa a querer entender melhor como que funciona essa lei de causa e efeito. Ela começa a querer ampliar a sua autocognição, o seu autoconhecimento e compreender que ela é sempre o foco das interações que ocorrem com ela. Então nós dizemos que a consciência é sempre o centro. Não dá para tirar o corpo fora. Se acontecer alguma coisa com você, ou com vocês que estão aqui, há uma relação estrita com a própria consciência. E essa relação vem dessas bioenergias, vem do penser e vem da própria lei de causa e efeito, que é a chamada cosmoética. Ok? E outra visão importante nesse modelo, quando falamos em consciência, é a visão universalista. Consciência é um princípio evolutivo. Nós mudamos de país, né? Recentemente nós estivemos com a Ectolab em Portugal, fazendo uma bateria de cursos. Fizemos lá 12 dias de atividade, 2 cursos de campus, 2 dinâmicas, atendimentos bioenergéticos individuais, fizemos uma série de atividades. E você muda de cultura, você muda de idioma, mas você vê consciências precisando evoluir. Se a gente sai daqui, eu fui para o Peru uma vez, dar curso, participar de debates nas universidades. Outra cultura, outro idioma, outros hábitos, outra etnia, mas a necessidade da consciência é a mesma, é evoluir. Se a gente sair daqui e for para a China, nós vamos encontrar consciências precisando evoluir igual. Ou seja, a consciência é um princípio universal. Nós aqui nascemos em culturas e etnias diferentes, mas a consciência ela é um princípio que está em evolução dentro desse processo holossomático, multiexistencial, multidimensional, bioenergético e cosmoético. Então o universalismo ele permeia a manifestação da consciência e ele tende a se expandir quanto mais evolui a consciência. Mais ela começa a superar as barreiras, os nacionalismos, as tradições, a visão pequena, o bairrismo, e ela começa a pensar na consciência como um princípio evolutivo, que uma hora nós estamos aqui hoje no Brasil, no passado podemos ter nascido na Alemanha, na Inglaterra, ter tido vida em outras culturas, e não sabemos bem em que cultura vamos nascer nas nossas próximas vidas. Então, esse conjunto de elementos constituem as premissas básicas do modelo, que é chamado paradigma consciencial. Ok? Até aqui, está tudo ok? Vocês que estiverem aí nos acompanhando, se quiserem fazer alguma pergunta também, por favor, escrevam, que o professor Álvares está aí louco para passar uma pergunta para a gente. Holossoma. Então, para as pessoas que talvez estejam tendo contato com a Conscienciologia pela primeira vez, principalmente no online. Então, o holossoma é o conjunto dos nossos vários corpos. Holo quer dizer conjunto. Soma é corpo. Então, juntando as duas palavras, holo mais soma, dá o holossoma, que seriam os conjuntos, o conjunto de veículos de manifestação da consciência. O primeiro dele é o mais conhecido nosso, que é o nosso corpo físico. Nós chamamos de soma na Conscienciologia. E muitas pessoas se identificam com esse corpo físico e acham que são o corpo físico, que somente existe a realidade humana. Isso, em certa parte, pela educação que a gente recebe, que é uma educação mais convencional, baseada no modelo materialista, no paradigma que a gente chama de fisicalista, de que o que existe é a vida intrauterina até a morte biológica. Até a vida intrauterina pode ocorrer um trauma já a partir dali, e chegou na morte biológica, o que você aprendeu, o que você vivenciou, tudo desaparece. Esse é o paradigma convencional. Então, o corpo físico, ele é o corpo das células, das vibrações mais lentas, é a genética, é a mesologia interferindo na gente. Mas nós temos um corpo mais sutil, que é o psicossoma, que é um veículo que seria uma réplica desse nosso corpo físico. É através desse psicossoma, que é o corpo das emoções, que nós temos as chamadas projeções da consciência, as experiências fora do corpo. Então, esse seria um corpo das partículas fotônicas, das vibrações mais sutis, é uma matriz para o nosso corpo físico. Existe toda uma teoria de que o nosso psicossoma ele é um modelo organizador biológico, e aí explica-se por que muitas gestantes, às vezes a gestante, ou os pais, ou até parentes que são projetores, saem do corpo e veem a criança antes dela nascer. E elas descrevem direitinho como vai ser. Eu, particularmente, já tive essa experiência de eu sair e ver um sobrinho, a sobrinha, antes deles nascerem, ainda em gestação. E eu falava, vai ser um menino, vai ser assim, vai ser uma menina, vai ter essa característica. Então, mas como? Se a genética que determina o desenvolvimento celular pela genética e vai gerar... Não, o psicossoma, através do que nós chamamos de paragenética, traz uma parte que influencia nessa modelagem desse nosso corpo.
uma parte sim é biológica, é genética. A outra parte vem dessa nossa alterança que nós chamamos de paragenética. Temos um corpo mais avançado, que seria o mais sutil, o mais sofisticado, o que a gente deve priorizar nas nossas decisões, nos nossos estudos, nas nossas manifestações, que nós chamamos de mental soma. É o corpo mental. O corpo mental seria o corpo do discernimento, o corpo da lógica, o corpo da razão, o corpo da lucidez. Alguns até atribuíram para ele, por exemplo, que ele era o corpo das causas. Por quê? Lá está o que nós chamamos de holomemória, o conjunto das nossas memórias das nossas várias vidas. No momento que a consciência consegue acessar essa holomemória, esse conjunto de memória multiexistencial, ela começa a entender melhor aquela lei de causa e efeito da cosmoética. Então ela vê às vezes que nessa vida não é uma vítima e nem um algoz. Há uma situação desencadeada por causas e que estão gerando efeitos. E à medida que nós ficamos lúcidos disso, nós podemos mudar as nossas ações e mudarmos então as causas dos futuros efeitos. Então o mental soma ele é um corpo que tem também essa holomemória. E nós temos um veículo que conecta o corpo físico ao psicossoma, que nós chamamos de energossoma. E esse veículo, junto com o soma, são os veículos que, vamos dizer, apresentam uma relação muito intensa com o tema da ectoplasmia. Nós vamos falar mais à frente o que é o ectoplasma, mas o energossoma ele é o corpo das energias, ele envolve os nossos chakras, que são aqueles vórtices, aqueles pontos de energia mais expansivos e que absorvem e exteriorizam energia a partir da gente, e envolve uma malha que flui energia no próprio corpo, que são os meridianos. Essa malha que é conhecida há milênios, na própria cultura chinesa, eles já tratavam, já falavam dos meridianos, dos chakras, e isso vai ser explorado, vai ser abordado nas nossas aulas no curso de AD. Então, esse conjunto de energias que envolve chakras, os meridianos, os chakras maiores, os menores, essa energia toda entrando nas nossas células, nós chamamos de energossoma, é o corpo energético. Ele dá a vitalidade da pessoa, ele dá o ritmo, a disposição, o ânimo, a saúde física da pessoa. E ele expressa também a psicosfera, ou seja, ele expande a energia de maneira que ele pega um campo um pouco maior do que a dimensão física, que é chamado de aura, que normalmente as pessoas já ouviram falar mais. Ah, eu vi a aura do fulano, eu conheço alguém que vê a aura das pessoas. Isso não é nenhum tipo de dom, é uma habilidade comum, natural, que todas as pessoas têm e podem desenvolver. A partir dessa aura, além disso, entra então esse conjunto energético que vai gerar a psicosfera, a esfera energética da pessoa. E essa esfera energética é, na verdade, o nosso primeiro cartão de visita. Daí a importância da gente saber que existe e saber como mantê-la rígida. E aí no curso a gente vai estudar uma aula que vai trabalhar a saúde do ectoplasta. Ou seja, o que a pessoa pode fazer para ela manter-se saudável do ponto de vista energético. E não é só energético, porque como eles estão associados, a saúde do próprio ectoplasta, ela vai envolver trabalhar com todos esses veículos, com todos esses corpos de manifestação. Seguindo. Fenômenos, quando nós falamos em fenômenos parapsíquicos ou paranormais, nós aqui chamamos de fenômenos parapsíquicos, nós vamos ver que desde a antiguidade já se estudam estados de indução energética que levam as pessoas a estados alterados. Estados alterados têm desde os mais sutis, um devaneio, por exemplo, que a pessoa está ali acompanhando alguma coisa, de repente ela começa a devanear, como que vai ser a janta, volta para a palestra. Então isso é um estado alterado de consciência. Até outros mais profundos, como a projeção consciente, é um estado alterado de consciência, a expansão de consciência, a cosmoconsciência é um estado alterado de consciência. Então, desde a antiguidade já se trabalham técnicas para se induzir isso. Às vezes através de hipnose, outros através de rituais. Nós procuramos aqui dar ferramentas para que a pessoa faça isso a partir da própria vontade, coordenando as próprias energias a partir da vontade, da concentração, e fazer essa descoincidência, essa saída desse encaixe que nós temos mais permanente, num estado de descoincidente, desencaixe temporário. Então aqui nós temos, por exemplo, o templo de Horus, onde se utilizavam, faziam iniciações ritualísticas, e a pessoa ela tinha que sair do corpo para ela se tornar uma iniciada. Às vezes, ela tinha que sair do corpo e fazer a materialização de parte dela para aquele grupo, mostrando que ela tinha um controle sobre esses fenômenos. Então, já muito antigamente, na antiguidade, já se estudava esses fenômenos e existiam técnicas. Muitas dessas técnicas se perderam, foram destruídas, mas outras se mantêm e algumas pessoas já estudaram, já leram, já estão debatendo a respeito disso.
Mas a partir do século XVIII que se começa a dar uma atenção um pouco diferenciada quanto a esses fenômenos. E se a gente for olhar, a gente vai ver que vai bater um pouco com a construção da própria surgimento da ciência, o caminhar da própria filosofia para o pensamento mais científico, um pensamento mais racional. Então, nesse processo, a gente quer destacar aqui um período que foi o período do mesmerismo. Ou seja, aqui nós temos uma personalidade que contribuiu para isso, que ele chamava de magnetismo animal, Franz Mesmer, no século XVIII. Ele era um médico, um magnetizador. Ele usou esse termo magnetismo animal para tratar do que nós chamamos de energia consciencial. As consciências, elas manifestam energia. Pensamento, sentimento e energia. E essa energia ela vai com uma qualidade de informação, que é daquela consciência. Então, essa informação e essa energia nós chamamos de energia consciencial. Esse magnetismo animal ele mantém uma relação muito direta com o processo da própria ectoplasmia, que é a liberação dessa energia mais densa que é o ectoplasma. Então, o Mesmer ele estudou filosofia, teologia, direito, medicina, sendo uma grande personalidade que divulgou essa técnica, e ele percebeu que então existia uma energia que conseguia induzir a pessoa num estado de transe, um sono mesmérico. Ou seja, e aquilo ele via que a pessoa, depois ela voltava, ela tinha um estado de melhora fisiológica, emocional, psicológica. Então começou a ser usado como uma forma de tratamento. À época ele foi alvo de muita hostilidade, ou seja, virou chacota, foi rechaçado, até que depois outros pesquisadores começaram a estudar o mesmerismo, que é uma energia que todos nós temos, é a energia consciencial, e isso foi caminhando até chegarmos no nosso tema de hoje, que é a ectoplasmia. Então, em 1831, a Academia de Ciências de Paris ela reconhece o magnetismo animal, ou seja, que existia esse magnetismo, que de alguma forma a pessoa olhava para o outro, colocava o outro em transe, fazia a pessoa entrar num sono profundo, e aí ela respondia a comandos, e depois às vezes não lembrava de nada, e essa é a indução energética que ocorria, mas em função da forma com que ele foi usado, aqui, por exemplo, mostram uma pessoa que está em transe hipnótico, e ele colocou a pessoa em estado de rigidez, e ela está ali pendurada em duas cadeiras. Então foi feita muita teatralização, muito histrionismo em torno disso, e novamente o magnetismo animal ele foi rechaçado. Era uma realidade natural, que hoje nós estudamos, existe uma série de técnicas que ajudam a pessoa a desenvolver e perceber isso. Mas nós estamos falando lá de 1831, né, a primeira metade do século XIX. Esse atendimento é terapêutico, porque quando colocava a pessoa naquele estado de transe mesmérico, a pessoa depois ela tinha algumas melhoras. E hoje é o que a gente trabalha, por exemplo. Aqui na Ectolab nós temos um espaço especializado numa área que nós chamamos de bioenergologia. Lá no curso do EAD nós vamos ter uma aula que vai tratar sobre bioenergologia. Explicar todo esse processo da energia imanente, consciencial, as técnicas, como a pessoa se desintoxicar. Então, naquela época estavam surgindo o questionamento e o uso dessa energia. Tá bem? Mais adiante nós temos o Barão. Peguei algumas personalidades, são várias, né? Se fosse estudar isso, tem muita gente que poderia ser estudado. Mas o Barão Dupont de Servonet, ele foi um pesquisador também que defendeu o mesmerismo. Ele criou um jornal do magnetismo animal, que fazia a propaganda do magnetismo animal. Ele fez uma série de registros dos experimentos dele. Então ele ajudou a propagar a ideia da existência dessa energia consciencial, desse potencial que nós temos. E na realidade esse magnetismo ele não é só humano. Ele é humano, as plantas também têm, os animais também têm. Ou seja, é a energia que as consciências manifestam. E aí nós hoje conseguimos coordenar isso de maneira mais lúcida. Na visão desse Barão, o que ele dizia? O magnetismo animal ele é a ponte entre o espírito e a matéria. Ou seja, quando nós apresentamos lá o holossoma, então hoje nós temos uma teoria que explica essa conexão, que à época eles estavam começando a falar. O corpo físico, o psicossoma e o mentalsoma. O que conecta o corpo emocional ao corpo físico é o corpo das energias, o energossoma. Então a definição dele lá em 1821, ela não estava errada. O magnetismo animal ele é a ponte entre o espírito e a matéria. A única diferença é que ele não conecta a consciência diretamente. A consciência ainda está no mentalsoma e o mentalsoma está agregado ao psicossoma. Então o processo da ciência ela faz com que a gente vá caminhando, vá questionando e vá depurando esses conceitos e tornando-os mais claros.
Mas, de certa forma, ele está falando que é a energia que conecta a nossa vida nessa dimensão. Ok? Ele teve interesse também por outros fenômenos, por exemplo, fenômeno de aporte, ou seja, quando desmaterializa um objeto em um determinado local e ele se materializa aqui, houve um aporte. E isso envolve a ectoplasmia, porque envolve desmaterializar o objeto e rematerializar esse objeto. E nesse fenômeno de aporte, de materialização, desmaterialização e rematerialização, ocorre o processo da ectoplasmia. Resistência ao fogo, eles perceberam que a pessoa em transe ela não tinha sensibilidade, ela perdia a sensibilidade, resistência ao fogo, e a própria levitação em alguns casos. Então ele também estudou outros fenômenos nesse sentido. Mas a grande personalidade quando se fala em ectoplasmia é esse médico aqui, o Charles de Richer. Porque o Charles Richer, ele foi um médico, ele ganhou um prêmio Nobel, e ele criou uma linha chamada metapsíquica. E a metapsíquica ela começou a sair, então, foi uma transição de uma visão mais esotérica, mais às vezes mística, para um processo um pouco mais racional, técnico, de fazer taxologia, de classificar, de decodificar. Então, o Charles Richer, ele que cunhou o termo ectoplasma, ele criou essa área chamada metapsíquica. Ela se dividia em 3 grandes áreas fundamentais. A criptotestesia, que seriam as faculdades de conhecimentos sensoriais que vão além dos nossos conhecimentos normais. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma clarividência, ela não está vendo com os olhos, ela está vendo a partir de uma faculdade parapsíquica. Ou seja, a visão do próprio psicossoma é a visão que permite ver a aura, a energia, as consciências que nós chamamos de extrafísica. Ou quando ela tem a percepção. Você que está em casa, às vezes pode, assistindo aí à distância, pode ter passado por isso. A pessoa tem a sensação de que chegou alguém perto dela. E ela consegue descrever aquela pessoa que está ali. Ela fala, não, estou sentindo aqui a presença do meu avô. O sentimento dele é assim, assado, e a pessoa dá detalhes disso. Às vezes até não tendo conhecido essa pessoa. Então eu estaria dentro dessa área, que seriam os conhecimentos que vão além dos nossos conhecimentos normais. Hoje, na Conscienciologia, nós chamamos isso de parapsiquismo impressivo. A pessoa ela tem a leitura dessa impressão e ela consegue captar informações dessa consciência que está ali próximo a ela. Por exemplo, na aula de bioenergologia vai se falar, muitas pessoas ficam desequilibradas em função de não saber lidar bem com isso. E aí existem técnicas para a pessoa poder se reequilibrar, fazer a sua desintoxicação. A outra área, grande área da metapsíquica, seria a telecinesia. Então, seriam os fenômenos que já trazem uma evidenciação de uma manifestação mais densa da energia. Então, por exemplo, a movimentação de objetos, a materialização de pessoas, ou a materialização de objetos. Então, você tem ali um efeito físico mais intenso. Então, isso seria uma outra área. E a terceira é a própria ectoplasmia. Então, o Charles de Richer ele é tido como se fosse o pai, porque ele cunhou o termo em si. E aí a ectoplasmia vai ser o momento em que o ectoplasma, essa energia mais densa, ela é exteriorizada. E aí pode ocorrer uma série de efeitos. Outra subdivisão que ele fez. Então, ele subdividia a metapsíquica numa área mais objetiva, a telecinesia e a ectoplasmia, por exemplo, que você conseguiria ver, você conseguiria ter uma evidenciação dessa manifestação energética, e uma área mais subjetiva, que seria a parte da criptotestesia. Você teve uma clarividência. A princípio, foi um fenômeno subjetivo. Você viu, e você está dizendo que viu. É lógico que esse fenômeno subjetivo ele pode passar para um âmbito mais objetivo, que é você pegar a subjetividade e você torná-la de maneira mais evidente. É um tipo de ação, por exemplo, que a gente faz nas pesquisas da dinâmica intraassistencial da paracirurgia. Você buscar a objetividade a partir de algo que é subjetivo. Então vamos dar um exemplo mais claro. Você teve uma clarividência de um avô, que você não chegou a conhecer, mas você começa a descrever características, elementos nítidos, que você não teria como ter esse tipo de informação. Então, a princípio, essa clarividência, que seria um fenômeno subjetivo, ela passa a ter uma conotação mais objetiva. E aí você dá uma informação de algo que somente ele e uma pessoa que está naquele ambiente sabiam. Então aquilo que era subjetivo tornou-se mais objetivo ainda. Tá bem? Então ele dividiu esses fenômenos. Agora, a telecinesia, por exemplo, que é um movimento de um objeto físico, isso já é objetivo. O objeto está ali, você tira todas as variáveis físicas que poderiam interferir naquela movimentação.
Eliminando todas essas variáveis, é uma explicitação da energia. A ectoplasmia, quando sai essa energia mais densa e materializa um objeto, que é outras pessoas, independente da clarividência, elas conseguem observar objetivamente isso, também sai do subjetivo e vem para o objetivo. Então a gente vê assim que o Charles Richer ele trouxe já uma visão mais técnica a respeito disso e que corrobora com os nossos estudos hoje, porque a gente vê então agora aprofundar essa realidade. Mas uma fala dele me chama a atenção, e por isso que eu trouxe ele, porque ele é uma personalidade-chave. Quando se fala em ectoplasmia, não tem como não falar em Charles Richer. Mas no primeiro tomo do livro dele, que é o Tratado de Metapsíquica, são 3 tomos, ele coloca essa fala. E aí eu vejo nessa fala do Charles Richer como se ele fosse mais ou menos o que o Balzac foi para a projeciologia. O Honoré de Balzac, a gente chama ele como se fosse o profeta da projeciologia. Projeciologia é a ciência que estuda a projeção da consciência, a experiência fora do corpo. Por que nós falamos que o Balzac é um profeta da projeciologia? Porque ele passava por experiências fora do corpo e ele colocou na fala de uma das suas personagens, na novela chamada Louise Lambert, em que ele falava assim: haverá de surgir uma ciência para estudar esses acidentes do sono. Acidentes eram as experiências fora do corpo que esse personagem tinha. E veio a nascer a projeciologia. Aqui o Balzac, o Richer, de certa forma, ele faz isso, porque olha o que ele fala. O que de boa mente concordo com o Bozano é sobre os progressos que talvez nos conduzirão a estabelecer alguma relação entre as duas espécies de fenômenos. Então, os objetivos e os subjetivos que nós falamos antes. Espécies de fenômenos, que até agora ainda não se ajustaram. Nada nos parece menos intelectual, salvo raras exceções, do que os grosseiros fenômenos de ectoplasmias, monótonos, desprovidos de significação e até de bom senso. Então, eles estavam, à época, estudando o fenômeno de ectoplasmia, a manifestação desse ectoplasma. Eles viam que tinha alguma coisa que coordenava por trás, mas eles não sabiam bem o que era. Então, essas pesquisas conduziriam a entender essas relações. Hoje existe uma instituição especializada nisso que se chama Ectolab, a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia. Então, hoje nós conseguimos entender de maneira mais clara esse processo e entender o que é a ectoplasmia interassistencial. À época eles estavam arranhando. Para eles pareciam fenômenos grosseiros, monótonos e até desprovidos de bom senso. Então você vê a manifestação do ectoplasma, sem você entender o que é, você tem aquele conteúdo, mas o que isso quer dizer? E à medida que a ciência foi caminhando, nós fomos entendendo um pouco mais. Então vamos chegar aqui na nossa definição de ectoplasma. Essa definição é a definição do verbete, professor Hernando de Leite, e aí nós vamos explorar um pouquinho essa definição. O ectoplasma, ele é um exudato energético, ou seja, algo que exala do nosso corpo, ou seja, ele é emanado a partir do nosso corpo físico, daí a relação lá no holossoma, soma e energossoma. Ele tem uma característica de ser semimaterial, ele já não é aquela energia mais sutil que você não percebe, ou às vezes vê como o campo da aura, ou a psicosfera, mas é algo um pouco mais evidente, mais semifísico, semimaterial. Ele pode apresentar uma característica viçosa, então ele ser algo que tem uma certa viscosidade, leitosa e, normalmente, uma certa característica transparente. Então vamos exemplificar isso. A pessoa ela está vendo uma movimentação de energia com um padrão de ectoplasma. O que é o ectoplasma? Essa energia que densificou, trazendo elementos orgânicos do parapsíquico. Esse parapsíquico que consegue liberar essa energia mais densa é chamado de ectoplasta. Então ela começa a ver, muitas vezes, por exemplo, uma espécie de uma nuvem que aparece próxima à pessoa. E essa nuvem ela tende a embaçar o rosto como se fizesse uma película à frente do rosto da pessoa. E nessa nuvem pode aparecer transfigurações. Isso é um tipo de manifestação do ectoplasma. Ou nas atividades da Conscienciologia, onde já se instala um campo de ectoplasmia interassistencial. A pessoa vê uma movimentação como se fosse um lençol branco, que ele tem uma certa movimentação, que ele entra nas pessoas, aí ele sai com outro volume, ele movimenta-se no ambiente. Isso tudo é possível ver. Então, essa energia que a pessoa está ali, com os olhos abertos, observando essa movimentação, é chamada de ectoplasma. Ela traz característica importante: propriedades químicas
e intracelulares, ou seja, orgânicas. Então, no momento que nós manifestamos a exteriorização dessa energia mais densa que é o ectoplasma, nós estamos, de certa forma, em certo nível, desmaterializando alguns conteúdos intracelulares, densificando essa energia que está sendo colocada para fora. Está claro até aqui? Alguma questão que vocês queiram fazer? Pessoal que está aí nos assistindo, que está nos vendo, tudo ok? Então, e essa pessoa que faz essa manifestação, nós chamamos de parapsíquico ectoplasta. Ou seja, lá no curso vai ter uma aula que vai distinguir bem profundamente o que é ectoplasma, o que é ectoplasmia, o que é o ectoplasta, como que isso se manifesta, os tipos de ectoplasmas que nós temos. Eu estive até refletindo aqui para essa nossa palestra, que a gente poderia, a professora Neida que está aqui, que é especialista nessa área, talvez estudar as eras geológicas e pensarmos como que seria, se era possível caracterizar a predominância de ectoplasma em determinados períodos. Porque teve uma época que a nossa, se a gente for pegar lá atrás, paleolítico, as outras eras, mesoica, você vai ver que tiveram manifestações de seres muito maiores. Teve época que as árvores eram enormes, as sequoias, ali tinha mais lignina. Então eu fiquei fazendo uma associação com isso, né? Dá para fazer uma linha do tempo e tentar fazer uma classificação em termos de era. E, inclusive hoje, a era que nós vivemos, que é a antropocênica, né? Que o homem já fez todas essas modificações na atmosfera do planeta. Será que isso interferiu? Como que era o ectoplasma daquela época, em cada período, e a manifestação que nós temos hoje? Mas coisa para a gente explorar, pesquisar, só pensando no tema de me surgiram essas ideias. Uhum. Então, sim, vamos fazer. Ela perguntou, não sei se todos conseguiram ouvir, se há o que é o parapsíquico ectoplasta, se todo mundo tem ectoplasma ou se isso caracteriza que é só para pessoas especiais. Então, diante dos nossos estudos, vocês entrarem na nossa página do Ectolab, vocês vão ver lá, todos nós temos ectoplasma. Todas as pessoas têm ectoplasma. Algumas pessoas têm mais predisposição a manifestar esse ectoplasma. E aí essa pessoa, ela é chamada do parapsíquico ectoplasta. Ela tem a facilidade maior em exteriorizar a ectoplasmia. E lá no curso nós vamos ter uma aula que vai apresentar as hipóteses. Por que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras? Né? Só vou dar uma dica, depois vocês veem lá no curso. Tem a ver com a paragenética. Né? Ou seja, vem já trazendo de outras. Mas nós temos várias hipóteses para explicar essa predisposição maior de umas pessoas manifestarem ou não. Isso não caracteriza a pessoa como sendo especial. Somente ela tem um talento. Ela tem ali uma capacidade a mais do que os outros, e assim como outras pessoas têm outros talentos. E se é talento, se é habilidade, todas as pessoas podem desenvolver. Uma pessoa tem o talento de ler rápido, eu não tenho, eu posso desenvolver técnicas para isso. Uma pessoa ela tem o talento de correr de maneira mais rápida do que o outro. Se uma pessoa começar a treinar exaustivamente com técnica, com profissional, ela vai atingir índices melhores no seu desempenho. Então, a ectoplasmia também é desenvolvível. Né? E aí a gente tira aquela visão mais mística, esotérica, que as pessoas tendem a tratar como sendo um dom, ou aquela pessoa ela é especial. Ao contrário, muitos ectoplastas passam por muitas dificuldades em função do desconhecimento. Né? Tem pequenos acidentes, queimam as coisas muito facilmente. Ou seja, tem uma série de questões que envolvem a condição da pessoa ser ectoplasta. E aí a pessoa desconhece, assimila energeticamente mais, sente mais o estado íntimo das outras pessoas, e com isso às vezes adoece mais do ponto de vista energético e emocional. Então tudo isso, a ideia no curso é tratar e trazer técnicas para as pessoas lidarem de maneira mais saudável com isso. Então, alguns desses ectoplastas, eles tinham uma facilidade, por exemplo, como essa Eva Carrier, de gerar não só a liberação do ectoplasma, mas ele densificado, ao ponto de ficar assim visível e ser tirado foto de manifestação dessa ectoplasmia que estava saindo. Um pesquisador que estudou muito essa pesquisadora foi o Dr. Albert von Schreck-Notzing. Esse pesquisador ele é uma consciex. Consciex é o que nós chamamos de consciência extrafísica. É aquela pessoa que já descartou o corpo humano, que já não tem um corpo físico. Mas como a consciência é multiexistencial, ela continua existindo nessas múltiplas dimensões. E essa consciex, então, o Notzing, quando estavam se desenvolvendo os trabalhos para a fundação dessa instituição que é a Ectolab, ela se apresentou
é uma das consex que atuam como amparadores dentro do trabalho de pesquisa da nossa instituição. E durante muitos anos ele estudou essa pesquisadora, essa sensitiva, essa ectoplasta, a Eva Carrière. A Eva Carrière foi uma ectoplasta controversa, porque acontece que alguns desses sensitivos, quando eles não conseguem produzir o fenômeno ectoplásmico, ou seja, a ectoplasmia, exteriorizar e gerar o fenômeno, eles acabam fraudando o fenômeno. E ela foi pega em algumas fraudes. Aí depois ela mudou de nome, o nome dela não é esse, é outro, e aí ela começou a ter os fenômenos de maneira mais legítima. Dois pesquisadores sérios que estudaram ela, o Charles Richer, estudou ela durante muito tempo, e o Notze também, e eles atestam que os fenômenos que eles estudaram, dentro de processos controlados, eles eram legítimos e não eram falseados. Tá? Então aqui tem a imagem dela liberando o ectoplasma pela boca e também saindo pela roupa, como se estivesse, e ela de mão dada com as pessoas. Né? Então está ali, e aí a energia começa a densificar e começa a sair. Isso foi o início do estudo dos processos sobre ectoplasma. Tá? E eles geram os fenômenos de materialização. Aí nós chegamos na nossa definição. Nós estamos propondo uma definição de ectoplasmia interassistencial. Então, para que é essa energia mais densa, que o Charles Richer lá atrás falou assim, é um negócio grosseiro, monótono, talvez até desprovido de bom senso. Para que serve isso? Qual é a base? Qual é o fundamento do ectoplasma? Então, o ectoplasma, a ectoplasmia interassistencial, seria o ato ou efeito de utilização, emprego e aplicação do ectoplasma liberado pelo ectoplasta. Então aqui nós já temos dois conceitos que vão ser aprofundados no curso. O que é o ectoplasma, que a gente deu a definição, e o que é essa personalidade ectoplasta. Porque lá vai ter uma aula que vai explicar, por exemplo, a fisiologia do ectoplasta. Será que a fisiologia do ectoplasta é diferente da fisiologia da pessoa que não tem essa predisposição? Como funciona o sistema simpático e parasimpático da pessoa que é um parapsíquico ectoplasta? Será que essa pessoa pode desenvolver algum tipo de síndrome, de desequilíbrio, pelo fato de ser ectoplasta e não ter conhecimento disso? Então tudo isso é explorado lá no curso. Mas a ectoplasmia interassistencial é o quê? É o ato da gente usar essa energia mais densa dentro de um processo interassistencial. Então nós entendemos pela Conscienciologia que não ocorre só a assistência. Toda a assistência, na verdade, ela é uma interassistência. Ela vai e volta. Você, ao assistir uma pessoa, você está sendo assistido. O assistente é sempre o primeiro a ser assistido. Porque se a intenção dele é cosmoética e é positiva, ele atrai a presença do que nós chamamos de amparadores. Através lá dos pensamentos, sentimentos e energia. E esses amparadores, que são consciências lustras, vão assistir aquela pessoa em função do assistido. Então toda intervenção assistencial é sempre uma interassistência. Nós temos uma pergunta. Uhum. Sim. Eu posso ter adquirido essa coisa da genética, eu também teria isso e colocar no final e tem uma energia muito forte. Uhum. Eu queria saber se ele poderia ter isso. Perfeito. Ok. Então, Amaury, o que acontece? Uma das hipóteses, né, a gente não vai entrar muito, vai deixar vocês bem curiosos para vocês participarem lá do curso, mas uma das hipóteses tem relação com a paragenética. Então, o que acontece? Quando a consciência ela fica mais lúcida, ela estuda e ela se prepara antes de nascer. A genética dos pais vai influenciar a gente. A nossa afinidade com as consciências se dá por base pensênica, a partir do que você pensa, sente e emite de energia. Então, se você nasce numa família, por exemplo, que já vem de uma família que tem vários sensitivos, igual se observou com famílias de músicos. Então, músicos famosos, eles vêm de uma família de músicos. E aí você vai ter a mesologia corroborando para isso, a predisposição genética, o corpo, tudo favorecendo para que você também tenha uma predisposição a manifestar a ectoplasmia. Então, se você já percebe que você tem uma energia mais intensa, os seus pais já trabalhavam de certa forma, trabalhando com essa energia mais densa, que é o chamado ectoplasma, gerando ectoplasmia, porque a hora que faz essa intervenção energética e melhora o estado fisiológico, isso é uma intervenção com ectoplasma. É muito possível, dentro dessas nossas hipóteses, que você também tenha uma predisposição a ser ectoplasta. A gente poderia te estudar, né, lá no curso, por exemplo, vai ter uma aula de pesquisas laboratoriais. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem um laboratório de autoectoplasmologia. E a gente desenvolveu alguns protocolos até bem simples para poder estudar e dar um feedback para a pessoa. Então a gente sabe pela literatura
que o ectoplasta, ao liberar essa energia, ou seja, promover a ectoplasmia, muitos deles perdiam peso. E a manifestação dessa energia mais densa gerava uma interferência no ambiente em termos de temperatura. Em geral, a temperatura cai. Tem outras manifestações, uma série de sintomas. Mas a gente pegou esses dois elementos e nós criamos um protocolo no laboratório, onde a pessoa ela vai ficar em cima de uma poltrona, e essa poltrona ela está em cima de uma balança de alta precisão. Ela vai ter conectado ela alguns sensores para medir a temperatura do corpo, do organismo. Então, aqui nos pulmochakras, onde as pessoas têm mais predisposição a liberar energia. No umbilicochakra, onde que tem uma relação mais direta com essa ectoplasmia. 2 sensores no ambiente, mais próximo à pessoa, e 2 sensores mais distantes dentro do laboratório. E a pessoa, então, a partir das técnicas energéticas, ela vai procurar promover a liberação dessa energia. Vamos verificar se, ao promover essa liberação, vai ter um botãozinho aqui próximo da pessoa, ela tem que ter autoconhecimento, então ela tem que saber como que funciona a fisiologia dela enquanto ectoplasta. No momento que ela tiver os sinais de ectoplasmia, ela aperta aquele sensor. E aquele sensor vai fazer uma marca nessa linha de observação da alteração da temperatura. E a gente vai também observar se ocorreu mudança de peso. Então é um protocolo simples, a gente já fez alguns experimentos aqui. E quando você puder, se você vier a Foz, a gente quer testar você lá no laboratório, tá bem? Então aqui, continuando. A ectoplasmia interassistencial é a gente ter noção de que essa energia existe, sabemos como ela funciona, aí o curso explica então com profundidade isso, e sabemos que ela tem uma objetivação. Ela não é somente a existência pela existência. Ela tem como objetivação a gente usá-la na interassistência. Muitas vezes, no momento que nós usamos essa energia na interassistência, ela pode melhorar na pessoa o autodiscernimento, ou seja, melhorar a lucidez da pessoa, a capacidade dela pensar, com isso ela tomar melhores decisões na vida, promover o que nós chamamos de homeostase holossomática. A homeostase seria um estado de equilíbrio daqueles vários corpos, o soma, o energossoma, o psicossoma, o mentalsoma, as ideias da pessoa, e também ajudar a pessoa a ampliar a própria inteligência evolutiva. Porque se a pessoa ela pensa melhor, ela vai ver que a vida humana ela tem um sentido. Não é nascer, crescer, formar uma família e morrer entre os seus. Há muito mais do que isso. E hoje nós temos clareza a isso com a própria Conscienciologia. Tem técnicas, centenas, milhares de técnicas para a pessoa entender isso. Então ela vai começar a ver que há um processo evolutivo e que ela pode ser mais inteligente. É normal a gente ver, numa visão religiosa, as pessoas falarem que para evoluir precisa sofrer. Nós entendemos que não há nada disso. Ou seja, sofrer é parte da ignorância humana. As pessoas não precisam sofrer para evoluir. Elas precisam utilizar o que a gente tem aqui na cabeça, que são os neurônios, e utilizar o que ela tem de mais avançado, que é o mentalsoma. Então, se ela usa isso, e aí é o autodiscernimento, ela começa a ampliar a inteligência evolutiva. Ela começa a ver que há uma lógica nesse processo chamado vida, que há um sentido nisso. Falar alguma coisa? Não? Ok. Ah, tá bem. E que existe, em torno disso, uma programação de vida. Já há muitas consciências que estão deixando de nascer e renascer de maneira compulsória, sem lucidez e sem saber o que é. E essas consciências nós chamamos de intermissivista. É a pessoa que se preparou, ela estudou. Então ela chega aqui na vida, muitas vezes, muita tenridade, ela já começa a questionar. Mas o que deve ser isso? Tem algum sentido? Deve haver alguma coisa a mais? Então ela começa a questionar que a vida não é só isso. E essa pessoa ela chega mais rápido a perceber os fenômenos, a entender que a vida é multidimensional, multiexistencial, e a dar uma diretriz e um direcionamento mais lógico para a própria existência. E isso nós chamamos de programação existencial. Então a ectoplasmia interassistencial ela tem esse efeito, essa funcionalidade de ser assistencial. Uma outra função, que aí impacta diretamente aqui os estudos da Ectolab, é o uso dessa ectoplasmia interassistencial na paracirurgia. A paracirurgia que é conhecido como sendo aquela intervenção energética que se faz nas pessoas, ou a cirurgia invisível, ou às vezes é chamado como a cura parapsíquica. Então, a paracirurgia é um uso também dessa ectoplasmia interassistencial. Então, enquanto paracirurgia, definição também do verbete. Paracirurgia ela é uma intervenção energética ectoplásmica intensa. Quando ocorre essa intensificação da energia, libera-se o ectoplasma
e essa energia intervém no estado de saúde de uma outra pessoa, nós chamamos de paracirurgia. Então ela é intensa, intromissiva, invasiva, impregnante, indolor, promovida por amparadores técnicos. Então lembra que nós falamos? Se a intenção da pessoa é cosmoética, ela é positiva, ela está querendo desenvolver a própria ectoplasmia para fazer e qualificar a assistência, ela atrai a presença de consciências mais lúcidas, que são os amparadores. Quanto mais autocognição essa pessoa tiver, mais informação, conhecimento e tecnicidade sobre o assunto, mais ela se capacita para atuar de maneira lúcida, junto com essas consciências intrafísicas e consciências. Então essa intervenção ela pode ser feita tanto na pessoa física, que nós chamamos de consim, que aí é a paracirurgia, e nós temos a dinâmica intraassistencial da paracirurgia que ocorre há 11 anos, estou indo 11 anos, agora em 2017, ocorre aqui em Foz do Iguaçu, e pode também ocorrer essa intervenção nas consciências extrafísicas. Há muitas pessoas que por desinformação, desconhecimento, ignorância, elas passam pela morte biológica, lavadas cerebralmente de que somente existe essa vida, elas passam para a multidimensionalidade, a dimensão extrafísica, e ficam no estado de parapsicose. Como se fosse um psicótico intrafísico, mas na dimensão extrafísica. Não tem noção de onde está, o que está acontecendo, como que vai. Se ela dessomou, morreu, por exemplo, com uma doença, um acidente maior, às vezes ela apresenta essas deformações ainda no psicossoma. Então, nessas consciências, é feita essa intervenção energética em nível psicossomático e ocorre, às vezes, a reparação desse estado, melhorando um estado de equilíbrio e de lucidez para essas consciências. Então, a paracirurgia ela promove desbloqueios energéticos profundos para reparações parafisiológicas, que é esse exemplo que a gente acabou de dar, e adequa também a paragenética a uma próxima vida. Uma pergunta. Isso. Então, o Leandro... Nós vamos ver aqui, ó, Leandro, que o ectoplasma ele envolve uma desmaterialização de elementos intracelulares, ou seja, orgânicos. Então, se a pessoa ela é um parapsíquico ectoplasta, no momento que ela gera essa densificação dessa energia do energossoma, a energia está saindo, tá? Ela está saindo e se manifestando. Está sendo exteriorizado, como nós chamamos. Ela começa a densificar e decompor elementos do seu organismo. No momento que decompõe esses elementos, você vai perder massa. E é isso que a gente faz nesse protocolo no laboratório. Se a pessoa tem essa predisposição, ela já identificou, para a gente é interessante saber, entre em contato com a gente, que a gente quer te pesquisar aqui. Porque a gente quer ver essa manifestação e identificar isso por uma balança de alta precisão. Isso. E depois dos cursos. Exato. Já tivemos vários tipos de protocolos de pesquisa. Esse no laboratório é um, outro que foi feito, que está sendo lembrado aqui pela Cristina, de fazermos isso dentro de cursos que a gente sabe que exige mais manifestação de ectoplasma. Então, as pessoas serem pesadas antes, serem pesadas depois. É lógico que todos esses protocolos você tem que cuidar com uma série de variáveis. A pessoa vai ficar deitada, ela ficou relaxada, estava um ambiente frio, ela ficou mais tensa, isso fez ela ficar mais tensa, gerar calor, então ela se desidratou. Então, tudo isso a gente tem que tentar depurar para tentar chegar próximo do que pode identificar essa manifestação do ectoplasma. Pois não? Uhum. Sim. Então, ela está nos perguntando, não sei se todos ouviram, mas vou repetir, a relação da ectoplasmia com liderança e se durante uma palestra, uma apresentação, pode ocorrer a liberação, a manifestação de ectoplasmia. Né? Então, veja só, essa relação que você está perguntando tem relação direta com a aura que nós estamos, com a psicosfera que a gente falou lá atrás. Em algum momento a gente falou da psicosfera. O ectoplasta, ele vai ter uma psicosfera, um campo energético mais marcante. Isso nós chamamos de força presencial. Então a pessoa às vezes ela não é nem consciente disso, mas é aquela pessoa que ela tem uma força aglutinadora. Ela consegue aglutinar as pessoas, ela consegue conduzir
as pessoas, porque ela tem muita energia. Ela fala assim, não, gente, a gente deveria fazer tal coisa. E aquilo vai com tanta energia, com tanta empolgação, que todos vão na onda dela. Isso é o ectoplasta. O que ele precisa ficar atento? Em qualificar essa liderança a partir daquela premissa básica do paradigma consciencial, que é a cosmoética. Porque se essa pessoa tiver intenções espúrias, e é só a gente olhar na história humana, a gente vai ver muitos desses líderes que tinham muita energia, eram ectoplastas e conduziram as pessoas numa linha de fascínio. A ectoplasmia interassistencial, esse ectoplasta ele já vai ser lúcido disso. Então ele vai trabalhar essa potencialidade energética dele de maneira a melhorar o autodiscernimento, a lucidez das pessoas, a racionalidade. E aí isso pode ocorrer sim nas apresentações. A pessoa está fazendo uma apresentação, ela está manifestando pensamento, sentimento e energia. Se ela é ectoplasta, isso vai se espalhar dentro do ambiente onde ela está. E como para a energia não tem tempo nem espaço, os nossos colegas, por exemplo, que estão nos assistindo à distância, eles podem estar sentindo o padrão da energia desta palestra que está aqui. Por exemplo, alguém aí está sentindo repercussão das energias que nós estamos trabalhando enquanto falamos desses temas por aqui? Se você tiver, nos dê um feedback. Vou contar um experimento que eu fiz com um primo, tio, irmão, considero ele meio que um irmão meu que está morando no Canadá. E ele está trabalhando as energias, ele não teve contato com a Conscienciologia muitas vezes aqui, ele já saindo do país, ele participou de uma dinâmica nossa da paracirurgia, uma dinâmica da megafatinologia, aprendeu a técnica de estado vibracional, está trabalhando e tendo projeções lá no Canadá. Provavelmente ele está nos ouvindo, nos assistindo também. E aí, certo dia, eu falei assim, vamos fazer um experimento? Nós temos muita afinidade, falei, vou fazer um arco voltaico à distância em você. Arco voltaico é uma das técnicas que vai ser explicada lá numa das nossas aulas, a aula de bioenergologia, se não me engano. Mas é uma técnica que você ativa o chakra frontal e o nucal da pessoa. E ao ativar esses chakras com as suas mãos impostas na cabeça da pessoa, se a pessoa está fisicamente aqui, você gera desbloqueios e ajuda a pessoa a pensar melhor, a ter alguns fenômenos, a sentir melhor as energias. Então eu falei, então você senta aí, durante 5 minutos, eu vou fazer um arco voltaico à distância em você e depois a gente volta a falar. E aí eu me concentrei aqui nele, conheço bem ele como que ele é, pensei na imagem dele e comecei a jogar energia pra valer nele. Quando eu voltei, eu falei, e aí, o que você percebeu? Ele falou, uau, eu entrei em estado vibracional, estou aqui, eu quase saí do corpo sentado. Então, ou seja, isso mostra que a energia não tem tempo, não tem espaço. Sabe? Então, quando ocorre que a pessoa é ectoplasta e ela está fazendo uma palestra, a energia dela se manifesta assim, pode ocorrer. E aí ele ficou impressionado com a coisa e falou, não, mas eu estou sentindo, não para esse estado vibracional aqui, você já tinha feito isso? Eu falei, já fiz isso. Mas já tinha feito nessa distância? Não, o Canadá é o local mais distante que eu fiz até o momento. Ele deve estar vendo lá, deve estar dando risada. Mas é um fato, por quê? É uma autoexperimentação. Isso é o princípio da descrença. As técnicas estão aí. Né? O curso vai apresentar diversas técnicas. O importante é a pessoa pegar essas técnicas e ela aplicar. Porque quanto mais ela aplicar, mais autoconfiança ela tem. E aí ela promove os desassédios, as desassimilações, como a Cristina estava lembrando. Então, dentro dessa ectoplasmia interassistencial, a paracirurgia é um dos grandes usos que nós fazemos hoje, daquilo que aparentemente para o Richer lá, na primeira metade do século XIX, parecia algo grotesco, desprovido de bom senso, aquela manifestação daquela energia que eles não entendiam o que era. Hoje não. Hoje a dinâmica interassistencial de paracirurgia já atendeu mais de 140 mil pessoas. Já tivemos mais de 140 mil pedidos de paracirurgia. Ou seja, são pessoas que à distância são atendidas pelo trabalho que nós fazemos aqui há 11 anos em Foz do Iguaçu. E são pessoas que desconhecem Conscienciologia, muitas delas, e elas nos mandam os relatos e elas colocam nos relatos a sensação toda atrelada ao que nós estudamos dentro da paracirurgia. Ou seja, a sensação de ter sentido presença, sentir intervenções físicas, agulhadas, às vezes ficam com marcas no corpo. Elas percebem a intervenção que a paracirurgia aqui define. A intervenção energética, ectoplásmica, intensa, intromissiva, invasiva, indolor, ou seja, feita por amparadores. Nós aqui geramos um campo de ectoplasmia e os amparadores, com essa atemporalidade da energia, atuam nas pessoas nas mais distintas localidades. Tá? Então essa é uma das grandes utilidades. Importa também a gente pensar o seguinte, que é fundamental a todas as consciências entenderem que a vida é um processo que gira em torno da evolução.
nós catalisamos a nossa evolução no momento que nós começamos a catalisar a nossa interassistência. Porque vamos pensar, vou dar um exemplo bem claro. Eu vou fazer assistência para uma pessoa. No momento que eu vou fazer assistência para uma pessoa, eu misturo a minha energia com essa outra pessoa. Tá certo? E aí vamos pensar na potência do ectoplasta. A energia dele já é mais intensa, então ele mistura. Aí ele começa a sentir o estado da outra pessoa. Quando ele volta, a outra pessoa às vezes pode estar um pouco melhor, porque houve uma troca de energia. E ele um pouco mais desequilibrado. Esse desequilíbrio é temporário, porque existem técnicas que vão ser explicadas no curso, a gente vai falar de algumas aqui, para a pessoa voltar ao seu estado de equilíbrio, que vai ter a aula da saúde do ectoplasta. Mas no momento que ele sentiu o problema da outra pessoa, ele faz algumas reflexões. Ele pensa, puxa, mas como que a pessoa chegou nisso? Como que sai disso? Então, esse processo de ir e vir da interassistência é o tempo todo. Então, a pessoa ela começa a catalisar a própria autocognição. Ela começa a usar o que a gente chama dos traços fortes, os trafores, os aportes que ela recebeu na vida, em favor de melhorar as outras pessoas e a ela. Porque é uma via de mão dupla. Então, a interassistência ela vai ocorrer nesse processo. Então, a interassistência, de certa forma, ela funciona como uma mola propulsora da evolução. Acelera a evolução quem começa a praticar interassistência. E essa também é uma das formas da pessoa desenvolver mais a própria ectoplasmia. E, no caso, ectoplasmia interassistencial. Não ela desenvolver essa capacidade pela capacidade, mas sim focado em poder qualificar a sua assistência. E aí, para a gente poder fechar aqui antes de falar do curso, algumas técnicas que vão ser apresentadas lá no curso também, mas que a gente vai dar uma pincelada rapidamente. O estado vibracional é uma técnica básica na Conscienciologia. Todas as atividades que você for estudar de Conscienciologia, você vai ouvir falar do estado vibracional. É uma técnica que consiste em você circular as suas energias, aprender a circular as energias, a acelerar a velocidade dessa circulação, de maneira que ao acelerar essa circulação, você gera a alteração das vibrações do seu corpo energético. Então nós chamamos isso de um estado vibracional. As suas energias elas ficam vibrantes. Os seus chakras eles tendem a se equalizar na mesma frequência. E isso faz a sua autodefesa energética, é uma das utilidades. A saúde holossomática, então lá quando nós falamos da saúde do ectoplasta, vai ver que a saúde envolve não só a ausência de doença, mas envolve também a gente pensar o que é a nossa pensanidade básica, o que a gente pensa, sente, emite energia na média da nossa manifestação. O nosso nível de cosmoética tem a ver com saúde e uma série de outros elementos. A questão física, de alimentação, atividade, etc. Então, a pessoa entender mais de saúde holossomática também vai ajudá-la a desenvolver a ectoplasmia. Vamos atender aqui duas perguntas, depois a gente continua. Pode falar. Uhum. Eu recebi um comentário que o meu negócio é gigantesco em comparação à média, à maioria das pessoas. Eu consigo que minha paragenética teve de procedência alienígena. Observação, tem 1,98 m e a altura de 130 kg. Tá, estamos respondendo a pergunta do Ricardo Minay. Então ele participou da dinâmica interassistencial da paracirurgia. Hoje nós temos essa dinâmica em Foz do Iguaçu, São Paulo e Curitiba. Então, no caso, o Ricardo participou essa sexta-feira, agora, ontem, na dinâmica em São Paulo com o professor Hernando Leite. E aí ele recebeu um feedback de que ele tem uma psicosfera gigantesca. E ao mesmo tempo, ele fisicamente, ele se descreve, ele fala que ele tem 1,90 m e tem 130 kg, ou seja, é uma pessoa forte, corpulenta, né? Então, o que acontece, Ricardo? Há uma possibilidade, um indicativo, a gente poderia estudar mais, que você seja uma pessoa que tenha essa ectoplasmia, ou seja, essa facilidade de liberar esse ectoplasma. Ou seja, uma das formas de ler, de identificar, e aí lá no curso vão ser dadas várias outras dicas de como fazer isso, uma das formas é ver a psicosfera do ectoplasta. Porque se o ectoplasta ele tem energia mais densa, a psicosfera dele, o campo energético dele não vai ser normal. Vai ser mais vivo, mais pujante, mais assim, vigoroso. Então foi identificado isso. É muito provável que você tenha essa predisposição e tenha trazido isso na sua paragenética. Agora, o detalhe. Você quer saber se isso indica que é uma predisposição de paragenética alienígena. Aí eu não tenho como te afirmar, tá bem? Porque é difícil a gente fazer uma generalização dessa distância sem a gente conhecer, sem poder pesquisar. O que a gente pode te dizer é que, em certo nível, todos nós somos extraterrestres. Nós não começamos a nossa evolução no planeta Terra.
somos consciências multimilenares. Temos multimilênios de existência. E nós já viemos de outros planetas vivenciando aqui. Mas o mais sério para a gente, independente de ser extraterrestre ou terrestre, é entender essa potencialidade, você ficar autoconsciente disso e aprender a lidar interassistencialmente com essa capacidade. Porque consciência é consciência, independente de país, cultura, língua, se é desse planeta ou de outros planetas. Ok? Acontece o enrijecimento posterior. Esse enrijecimento, se esse enrijecimento for acompanhado por física, significa que o amparador está extraindo a ectoplasma do planetista? Então o Tiago, ele pergunta, vou responder, que durante a TENEPS, TENEPS, para quem não conhece, é uma tarefa energética pessoal, uma técnica aqui de Sociologia, onde a pessoa ela doa energia todos os dias durante 1 hora, ela com os amparadores. Tem um manual da TENEPS, é um livro que está aberto para download gratuito. Quem se interessar, entra no site da Editares e baixa esse livro e lê a técnica como um todo. Então o Tiago, no caso, ele é um praticante dessa técnica, da TENEPS, e ele está relatando que ele sente um enrijecimento físico durante a técnica. E ele pergunta se isso, quando gera dor física, poderia ser um sinal, um indicativo de que o amparador, aquelas consciências técnicas, lúcidas, estariam extraindo a energia ectoplásmica dele. Então, Ricardo, igual eu falei para o nosso colega anterior, é difícil te afirmar isso. Você vai ter que fazer registros, que nós indicamos que a pessoa registre essas condições que você sente na TENEPS, para que você observe se isso ocorre em outros ambientes, outras atividades que envolvem a ectoplasmia também. De maneira que você consiga mapear e falar, essa é uma sinalética de quando eu estou gerando ectoplasmia. Porque pode ser uma tensão fisiológica sua, pode ser uma tensão do transe parapsíquico que você está vivendo, que a TENEPS a pessoa vivencia um transe parapsíquico, também como pode ser um resultado de sair energias ectoplásmicas. O que a gente observa é que a energia ectoplásmica ela sai muitas vezes pelos músculos, então gera certos espasmos na pessoa. Isso poderia ser, mas é difícil eu apontar para você que é. O mais que eu poderia indicar melhor é você registrar e comparar com outros ambientes que você pode ter indício de que há ectoplasmia e você ver se aquilo também ocorre lá. Se ocorre, então você vai ter um indício para você de que é uma sinalética de quando você está doando ectoplasma. Tá bem? Estamos falando então das técnicas de saúde holossomática e aí ainda como ferramenta as técnicas desintoxicadoras. Então, o estado vibracional é uma dessas técnicas, da pessoa aprender a fazer essa desintoxicação energética. A prática da interassistencialidade, que é assistindo que a gente se desenvolve mais, é se sujando nos problemas que a gente aprende a se limpar, não é ficando só limpinho, isento, guardadinho, não, é entrando na assistência que a gente vai se aprimorar nesse sentido. E a ampliação da autocognição, e aí o nosso curso ele envolve todas essas características, né? A pessoa aprender o estado vibracional, entender sobre saúde holossomática, aprender técnicas desintoxicadoras, aprender técnicas para praticar assistência e ampliar a cognição, que é informação. Porque quanto mais informação a pessoa tem, mais ela se empodera e se apodera do fenômeno que ela vivencia. Ela começa a ser técnica naquilo que ela está vivenciando. Ela não fala, eu tenho uma sensação estranha. Ela descreve, eu tenho uma sinalética energética. Ela não fala, eu tenho coceiras pelo nariz. Ela fala, eu sinto quando o ectoplasma sai pelo meu nariz. Então, essa tecnicidade que vem com a autocognição, que é o conhecimento, a informação, ajuda a pessoa a ficar cada vez mais profissional da assistência. Tá? Até aqui, tudo ok? Por favor. Sim. Uhum, é. Não, o que a gente observa é que no momento que a energia do ectoplasma ela se intensifica, ela começa a sair principalmente pelos orifícios. Mas, por exemplo, vai ter uma aula em que vão se estudar os tipos de ectoplasma. Existe um que sai mais pelo processo neuronial. Então já é um outro nível de manifestação mais sofisticado, mais avançado de ectoplasmia. Mas o mais comum é as pessoas sentirem, principalmente pelo nariz e pelos ouvidos e pela boca. A pessoa ectoplasta, às vezes ela começa a trabalhar com energia, ela sente como se fosse um bolo na garganta.
E aí ela precisa aprender a fazer essa liberação. Mas a gente vê que ela vai sofisticando, né? Até o ponto de chegar num campo como o da nossa dinâmica, que consegue instalar um campo de ectoplasma a partir da doação energética daquelas pessoas e os amparadores atuarem à distância e as pessoas sentirem os efeitos ali. Vamos para essas duas perguntas, porque depois nós vamos fazer a apresentação do curso em si para as pessoas. Isso. Tá. Então o William pergunta se o ectoplasta que não domina suas energias, se ele pode ser alvo de assédio extrafísico. Então assédio extrafísico é a perseguição, é pôr o cerco em cima de uma pessoa, é gerar pressão em cima da pessoa, só que do ponto de vista das consciências extrafísicas. Qualquer pessoa, ectoplasta ou não, pode sofrer assédio extrafísico. Tá? Por quê? O assédio ele tem como base o autoassédio, que é o desequilíbrio íntimo. Por isso que é muito importante a autocognição evolutiva. Então, todo assédio ele parte de um autoassédio. A pessoa deu alguma brecha a partir da intraconsciencialidade dela, aí vem o pensamento, sentimento e energia, e gerou essa intrusão ou essa afinização. Tá? Então tem uma base de autoassédio. Se a pessoa é ectoplasta, o que acontece com ela é que com o ectoplasta tudo é mais potencializado. Então ela vai sentir de maneira mais explícita essas presenças, essa força, essa coerção, essa pressão sobre ela. Por outro lado, ela também tem muito mais energia para poder promover o que nós chamamos de desassédio. Daí a importância dela aprender as ferramentas para ser um ectoplasta saudável e equilibrado. Então, independe de ser ectoplasta ou não para sofrer um assédio extrafísico. Depende mais da postura pensênica, da cosmoética ou da falta de cosmoética que a pessoa tenha. Tá, ok? Agora, o ectoplasta vai sentir um pouco mais. Qual é a outra pergunta? Gostaria de entender qual a relação entre ectoplasmia e os princípios de meridianos energéticos adotados pela Ótimo. Sérgio, muito obrigado pela sua pergunta. Então, ele quer entender a relação da ectoplasmia com os princípios dos meridianos adotados pela medicina chinesa. Nosso último módulo do curso, ele vai ser dado pelo professor Ismael Pinheiro. E esse módulo, é isso, né, Neida? E ele vai tratar a respeito da bioimpedância. O professor Ismael Pinheiro ele é um especialista nessa área da medicina chinesa e também da ectoplasmia, autor de um livro chamado Paracérebro, e ele vai detalhar nessa aula todo esse processo dos meridianos, dessa malha que existe, do energossoma, dos chakras e das nossas hipóteses. Por onde que passam as energias, tanto do ponto de vista desses meridianos, e por onde que esses meridianos estariam passando do ponto de vista intracelular. E vai apresentar as pesquisas que nós fazemos nos nossos cursos, um curso que nós temos todo mês de março, uma vez por ano aqui em Foz do Iguaçu, que se chama Imersão em Ectoplasmia. Imersão em ectoplasmia. Então ele traz essa visão e é uma relação muito direta. Nós temos pesquisas bem interessantes, observando as células, o sangue, com uma visão assim macroscópica, ampliando muito e vendo o efeito do trabalho com energia no organismo físico a partir de tirar uma gotinha de sangue antes de você avaliar, tirar uma gotinha de sangue depois que a pessoa faz um trabalho com energia e ela então ativa esses meridianos, ativa esses chakras através do estado vibracional, por exemplo, como que isso interfere imediatamente na manifestação dos radicais livres, na homogeneização dos elementos que estão ali. Então vale a pena você ver essa última aula dele, é bem interessante, e também buscar contato com esse pesquisador, tá bem? Mas tem uma relação muito direta com o que você está falando. Okay? Então, da parte que a gente queria apresentar sobre ectoplasmia interassistencial, basicamente é isso, e agora a gente quer fazer a outra parte dessa palestra, que é apresentar o nosso primeiro curso em AD, que se chama Ectoplasmia Interassistencial. Aqui a gente fez assim, um passando em algumas coisas, porque lá vai ter muita coisa para além disso, mas só para a gente ter uma ideia. Então o curso ele chama Ectoplasmia Interassistencial. Os objetivos desse curso. Primeiro, promover conhecimento técnico em ectoplasmologia, né, que vem bem junto com os objetivos institucionais e a nossa missão. Estudar o ectoplasma e as suas aplicações terapêuticas, que vem bem junto com o próprio nome do curso, Ectoplasmia Interassistencial, entender ele e aplicá-lo de maneira assistencial, caracterizar a síndrome ectoplásmica, ou seja, muitos ectoplastas eles passam
por desconhecimento por uma síndrome, e aí vai ter aula que vai detalhar todas as características dessa síndrome e também vai dar o aspecto do diagnóstico diferencial. O que diferencia a síndrome ectoplásmica de outras síndromes, que não necessariamente seja essa. Então, caracterizar visando a preservação da saúde do ectoplasta. E aí vai ter uma aula que vai tratar sobre a saúde do ectoplasta. Que saúde não é só ausência de doença. Existe uma série de elementos que a pessoa pode estudar em si, desde a autopesquisa para ela entrar no estado de saúde. Apresentar a metodologia. Então vai ter um módulo que vai apresentar as pesquisas que nós já fizemos, os protocolos que já foram realizados, os resultados preliminares dessas pesquisas e outros protocolos que nós estamos realizando. Detectar pesquisas laboratoriais, então apresentar essas pesquisas que já foram feitas também nos laboratórios. Então esses são os objetivos assim centrais desse curso. O que você vai encontrar? O curso ele foi desenvolvido na plataforma Moodle, para quem já participou de curso EAD, a plataforma mais utilizada para fazer o EAD. Então o que você vai encontrar no nosso Moodle? São 10 aulas, na verdade são 12, né? Porque tem uma aula de abertura para dar as boas-vindas para vocês, feita pela professora Neide e professora Hernande, e depois uma aula de fechamento. Mas as aulas com o conteúdo teórico são 10 aulas divididas em 5 módulos. Os módulos têm 2 aulas. Então, elas vão sendo liberadas semanalmente. Você vai ter 2 aulas por semana e você vai ficar dentro do seu tempo, da sua disponibilidade, de 2 em 2 semanas. Nós vamos liberar 2 aulas, é isso? Então, 2 em 2 semanas você vai ter acesso a 2 aulas. E dentro da sua disponibilidade, você vai assistir o conteúdo teórico que tem lá. Você vai encontrar no glossário de termos conscienciológicos, bibliografia de sugestões de material para você estudar, que você possa levar e fazer um estudo ampliando as suas pesquisas. Um material para download, vai ter a apostila do aluno com todos os slides, com todo o conteúdo bibliográfico que está ali. Teste de autoavaliação para você fazer uma averiguação o quanto que você entendeu, não entendeu, e depois receber até um feedback disso. Você vai receber a resposta ao final, sempre no módulo seguinte, você recebe a resposta do módulo anterior. As aulas estarão disponíveis para você até 30 dias após terminar o último módulo. Então a pessoa fez, em geral, vai levar 75 dias, né? 75 dias e aí fica um período mais 30 aberto para que a pessoa possa ainda fazer consulta, tirar dúvidas, enfim, e baixar o material. Então esse é o nosso primeiro curso de EAD que está possibilitando as pessoas que não estão em Foz, que não estão em São Paulo, ou que não estão em Curitiba, onde a instituição está atuando de maneira mais direta e mais presente todo mês, que elas possam também ter acesso a essa informação que a gente vem pesquisando. E isso, não, vou falar. E esse curso, a professora Neida, que é a coordenadora, está aqui. Lembra que é dia 14. Dia 14 de julho, que para a gente é uma data especial duplamente. Triplamente, eu vou colocar. Dia 14 é aniversário da instituição, a Ectolab faz aniversário. Dia 14 nós vamos lançar o nosso EAD. E dia 14 eu vou estar defendendo também um verbete que trata sobre interação para cirurgia mega fraternidade. Então, já fiquem convidados para assistir a tertúlia. A programação do curso. Então, no primeiro módulo, vai tratar sobre os fundamentos da conscienciologia. Aqui eu falei assim, num piscar de olhos, sobre o paradigma consciencial. Então, aqui vai ser feito um desenvolvimento, falando sobre a construção da ciência, como que se deu essa elaboração da filosofia para a ciência, o que é pesquisa, os modelos, etc., até nós chegarmos no paradigma consciencial, que embasa as pesquisas da conscienciologia. Depois nós vamos ter uma aula que é noções básicas de bioenergologia. Então, aqui vamos se falar a respeito da energia, das técnicas de desassimilação, das técnicas de assistência, ou seja, tudo que envolve o estudo das bioenergias. O segundo módulo vai falar sobre a paraterapêutica ectoplásmica. Então, primeiro você vai ser caracterizado o ectoplasma. O que é o ectoplasma? O que é o ectoplasta? Que tipos de ectoplasma que existe? As categorias, como que isso ocorre no nosso corpo, como que isso serve para ser utilizado na nossa assistência. E uma das formas de utilização, que nós também citamos aqui, vai ter um módulo que vai tratar profundamente sobre paracirurgia. Explicar o que é a paracirurgia, o mecanismo, explicar como que é a nossa dinâmica, qual o mecanismo que ocorre na dinâmica, quais as pesquisas que são feitas ali. Então vai entrar e começar a detalhar esse fenômeno, deixando claro para a pessoa como que isso se dá a partir do uso do ectoplasma. O terceiro módulo vai tratar da saúde do ectoplasta. Então, a pessoa já sabe, já tem os fundamentos do nosso modelo, ela já viu as noções básicas sobre bioenergologia,
sabe o que é ectoplasma, entendeu o que nós utilizamos dentro das nossas pesquisas na paracirurgia, e aí ela vai começar a entender o que é a saúde. Né? O primeiro princípio que saúde não é só ausência de doença. Então vai ter uma aula que vai falar sobre a síndrome ectoplásmica, e essa aula é bem interessante, porque as pessoas se identificam que elas veem alguns efeitos. Por exemplo, a fome excessiva que o ectoplasta tem, muitos ectoplastas aparecem. O efeito disso no aumento de peso, as pessoas às vezes entram numa condição de sobrepeso ou até obesidade, isso porque ela é ectoplasta. Então essa aula vai entrar num nível de detalhe orgânico, mostrando como que isso se dá, que é muito interessante, para a pessoa entender e ver que às vezes ela pode estar passando pela síndrome ectoplasta. A sexta aula vai ser sobre a saúde do ectoplasta. Então, ok, me identifiquei, me autodiagnostiquei, acho que eu sou um ectoplasta, assumi que eu sou. Agora, como que eu faço para ser saudável? Como que funciona isso em termos de todos os veículos, do corpo físico, do energossoma, do psicossoma, do mentalsoma? Então aí entra nesse detalhe e apresentando uma série de técnicas para manter a saúde do ectoplasta. E o último módulo vai falar sobre paraepistemologia. Então vai ter uma aula sobre metodologia de pesquisa, e essa aula é bem interessante porque ela começa a buscar lá na filosofia, falar da doxa, que é a opinião, a episteme, e aí vem trazendo esses conceitos todos de como que a linha de raciocínio mais racional, como que ela veio se desenvolvendo para chegar na ciência e chegar em método científico, que é o que a gente utiliza aqui. Então essa aula também é bem rica. E a aula aqui de pesquisa em paracirurgia. Ou seja, a pesquisa em paracirurgia vai ser uma aula que vai detalhar o que nós fazemos com os campos que nós estudamos até agora. A dinâmica interassistencial ela tem 11 anos de existência. Já são mais de 140 mil pessoas que fizeram pedidos. Então, o que é feito com esses relatórios? São mais de 17 mil relatórios que nós recebemos dessas pessoas. Como que é feita essa pesquisa? O que nós já tiramos de informação a respeito disso? O último módulo a gente fecha falando sobre os experimentos laboratoriais. Então vão ser apresentadas as pesquisas mais de ponta que a Ectolabs vem fazendo, quais são os resultados preliminares que a gente tem, quais são as instituições com que a gente já trabalhou, como que são esses protocolos, e a última aula, aquela aula que o nosso colega perguntou com o professor Ismael, a aula de bioimpedância, onde ele vai apresentar toda essa visão tanto da medicina chinesa como as nossas hipóteses sobre chakras, meridianos, interstícios e outras coisas mais sobre essas pesquisas em ectoplasmia e paracirurgia. Então esse é o nosso curso, é o nosso primeiro curso de EAD, é um curso bem interessante. Coordenação, quem é a equipe de professores? Coordenação, professora Hernande Leite, professora Neida Cardoso, os outros professores que também darão aula, professor Eduardo Azevedo, professor Ismael Pinheiro, professor Ivelise Vicenzi, professor Jefferson Roya, professora Miriam Santos e a professora Sabrina Ginani. Então essa é a equipe de pesquisadores e professores que vão estar com vocês durante esses 5 módulos. Inscrições no nosso site. Nossa turma já está andando, já estamos com bastante pessoas e ele vai ser iniciado agora na próxima sexta-feira, dia 14 de julho, às 8 horas da manhã. É isso? 8 horas da manhã estamos liberando o curso para as pessoas que estiverem lá inscritas. Tá, ok? Considerações finais? Vocês têm alguma pergunta aqui, os presentes? Não? Tudo ok? Espero que os nossos colegas que nos assistiram tenham entendido bem aí a palestra e tenham gostado e tenham se interessado pelo curso. Participem, vale muito a pena. Agradeço a presença de todos vocês. Essa palestra vai ficar online depois, né? Vai ficar disponível para quem quiser assistir outra vez ou divulgar para outras pessoas. E se sintam convidados para o dia 14 de julho vocês participarem do nosso curso Ectoplasmia Interassistencial. A gente agradece e vamos encerrando a nossa palestra por hoje. Até a próxima, pessoal.